Eu cumprimento a amada igreja nesta manhã com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Agradeço a Deus, ao nosso Senhor Jesus e ao Espírito Santo por esta oportunidade a mim me concedida. Amém? Quero agradecer todos aqueles que receberam, e ouviram o último vídeo gravado. Agradeço, igreja, a Deus por ter alcançado muitas vidas. Agradeço a Deus por todos os comentários. Louvado seja Deus daqueles que receberam a palavra. Agradeço também a Deus por todos aqueles que também não receberam. Peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha da mesma forma, seja aqueles que recebem ou que não recebam, venham alcançar. Porque há um dia, igreja, há um dia que o Senhor vai nos colocar diante dele e vai nos mostrar aquilo que foi falado e quem recebeu, quem não recebeu e se veio ou se não veio do Senhor. Amém? Não vou dizer assim que todo 100% recebe, porque a gente sabe que não recebe, né? Muitos não acreditam, muitos acham que eu tô querendo trazer um fardo pesado, mas é a verdadeira palavra, aquela que liberta. E que nós venhamos a cada dia ser tocado pelo poder do Espírito Santo e ser liberto das coisas deste mundo, que para nada nos edifica e sim nos afasta de Deus. Amém? Igreja, esse vídeo hoje é um vídeo resposta ao último vídeo. Como eu disse, muitos receberam, a boa palavra, porque a palavra de Deus ela é boa. Ela nos alimenta, ela é refrigério. Mas muitos não receberam, né? Só que eu acho assim, você não precisa entrar com ofensa. Você não precisa entrar com uma, a crítica ela é construtiva, tanto ela sendo boa como ela sendo ruim. Mas eu não vou vir aqui me levantar contra você, meu irmão, ou minha irmã que discorda daquilo que eu falei. E primeiramente eu quero dizer, igreja, não foi uma profecia. Eu disse muito bem, eu tive uma visão seguida de uma revelação. E a minha filha também teve uma visão. Não tive uma profecia. As pessoas estão falando que é uma profecia mentirosa, mas nem profecia teve. É uma visão seguida de uma revelação. Amém? E também teve as pessoas que vão falar assim, que se cuidar faz bem, que eu tô muito gorda. Mas você já viu dizer que a gente tem problemas de saúde, a qual faz com que nós enche, com que nós engorde. O meu metabolismo, ele é lento. E eu tenho falta de vitamina por uma cirurgia que eu fiz há quase 20 anos atrás e quase desci à sepultura. E essa cirurgia, por ter dado errado, eu quase ter morrido, deu uma alteração no meu sangue muito grande, a qual eu carrego cicatrizes dessa cirurgia até hoje na minha vida. Foi tão sério, igreja, que eu tenho hoje até problema de coração por conta dessa cirurgia. Eu tô viva pela misericórdia do Senhor e porque Ele tinha um plano na minha vida. Então eu não tô assim gorda porque eu como demais, não, minha amada. Eu tô gorda, só que eu não me incomodo. Porque o Senhor me ensinou que eu tenho que me amar para amar o meu próximo. Eu tenho que me amar para amar você que está aí do outro lado. Se eu não amar a mim, como é que eu vou amar meu próximo? Eu amo a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. E o meu corpo acima do peso não me incomoda, nem um pouco. Sou feliz do jeito que sou. Amém? Então não fique olhando para a gordura do seu irmão, porque isso não agrada a Deus. Amém? E outra coisa, igreja, a gente faz aquilo que o Senhor nos ordena. Eu não venho aqui na frente de uma câmera para me aparecer, para me se intitular que eu sou, que eu posso. Não, eu não sou nada.
Se não é a misericórdia do Senhor, eu nem aqui estaria mais viva, como eu acabei de falar. Se eu venho aqui é porque o Senhor manda eu vir aqui. É o Senhor que me manda, me ordena. Com toda a sua mansidão do mundo, Ele vem mandar eu falar com você. Mas nem todos vão receber aquilo que o Senhor tem para a terra. Nem toda a igreja está com os seus ouvidos para ouvir o que o Senhor quer falar. É lógico que vai desagradar a muitos. Mas eu falo, igreja, eu também já fui uma crente rebelde. Eu também já desacreditei de muitas coisas. Mas o Senhor é que nos ensina todos os dias. É Ele quem nos ensina. Ele diz que nós somos maus e sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Imagina o nosso Deus, que é bom. Tudo que nós pedir, Ele nos dá. Se nós pedir e crer, ter fé, nós vamos alcançar. Eu preciso, igreja, contar o meu testemunho de vida. Eu já passei situações, igreja, que só Jesus na minha vida e na minha casa. Deus, quando Ele quis se revelar a mim, para provar, não que Ele precisava provar nada, mas Ele usou a boca dos teus vasos e falou: vou eu fazer algo para você saber que eu sou na tua vida. Igreja, eu já tive uma filha minha que foi 2 dias julgada pelo PCC. Todo mundo sabe quem é o PCC, aqui no estado de São Paulo. Ela foi levada, tirada da minha casa, ficou 2 dias sendo julgada. E quando a revelação veio, falou: ela vai ser levada para ser esquartejada. Mas por eu ser na tua vida, elas não vão tocar nenhum fio de cabelo dela. E aconteceu, minha filha foi levada. Tanto que as pessoas que estavam envolvidas na época, hoje não tem mais nenhum vivo. Um acharam dentro do porta-mala de um carro beirando uma lagoa incendiado. O outro entraram dentro de um lava-jato e tiraram na cabeça dele. Só que a minha filha está viva, porque Deus era na minha vida, é na minha vida. Esses são um dos meus testemunhos. A minha outra filha brigou na escola, foi levada por um policial corrupto, que era já ter banido da corporação. E ficou a noite inteira com a arma na cabeça da minha filha, ameaçando ela de morte dentro de um carro. Você imagina o terror que essa minha filha passou? Só que Deus falou também: eu sou na tua vida. Sua filha vai ser levada para ser morta, mas vai voltar com vida. Aí vocês vão me perguntar: o que você fez, irmã, em relação a esse homem que fez isso? Nada, dobrei meu joelho e entreguei a vida dele ao Senhor, porque é uma alma preciosa a Deus. E que se ele se arrependesse, o Senhor teria o poder de livrar, curar e sarar ele. Só que ele não se arrependeu, igreja, continuou praticando maldade. Isso já se passou uns 8 anos, ou até mais. Uns 10 anos, eu acho. Não sei ao certo quantos anos. Ela tinha 17 anos, já está com 25 para 26. Só que hoje eu fiquei sabendo, tem uns 2 meses que eu fiquei sabendo, que entraram dentro do apartamento dele e deram 5 tiros na cabeça dele. Não que eu desejei a morte dele, mas o mau caminho dele levou ele à condenação. Deus, Ele faz coisa nas nossas vidas, igreja, tremenda. Esse é o Deus a qual eu tenho clamado e servido. Eu vejo as maravilhas de Deus, vejo. Mas eu me coloquei na brecha, eu pedi isso para o Senhor, Ele me pôs na posição. E não pensa que foi fácil para mim aprender, igreja, andar nos caminhos do Senhor como apraz Ele, não. Eu fui já uma serva rebelde. Eu fazia também a vontade de Deus e a vontade do mundo ao mesmo tempo e achava que estava certa. Até induzia as outras irmãs a fazer o que eu fazia. Só que Deus me colocou no vale. Deus me colocou no estreito. Igreja, Deus fez uma promessa de me dar um filho varão. Coisa que eu sonhei 10 anos. Eu vou falar aqui, igreja, porque muitos acham que eu cheguei aqui de paraquedas. Por 10 anos foi profetizado que Deus ia me dar um filho homem. Em 2017, igreja, eu estava afastada, viu? Em 2017, eu não estava servindo a Deus. Em 2015 aconteceu algo na minha vida e eu me afastei da casa do Senhor. Resumindo, em 2015 meu marido foi embora com outra mulher. E me humilhou das piores formas que um ser humano pode humilhar o outro. Esfregou assim a mulher na minha cara. E eu não pude fazer nada. Por quê? Porque Deus permitiu. Aí eu me afastei do Senhor. Me afastei em 2015 e voltei em 2018, 17 para 2018 para o Senhor. Fiquei 3 anos afastada. E aí, quando eu estava em 2017, de repente, do nada eu descubro que eu estou grávida. Fui tomar remédio porque eu estava
carrega atrasada, só que eu comprei um teste antes, só que eu não sentia nada, de enjoo, nada. Tava de 2 meses e não sabia. Fiz o exame, deu positivo, fiz outro exame, deu positivo, fiz outro exame, deu positivo, fiz o teste de sangue, deu positivo. Aí fiz uma ultrassom, tava de 9 semanas de gestação. Só que eu tinha certeza que era um filho homem, porque era a promessa de Deus da minha vida. Só que aí, igreja, quando eu entrei pro 4º mês, fui fazer a ultrassom para saber o sexo do neném. Só que eu sabia já que era homem, eu tinha certeza. Chego lá, o médico fala para mim, seu bebê tá morto. Você teve um aborto retido. Imagina, eu fiquei sem chão. Ué, mas é uma promessa de Deus na minha vida. Até hoje eu falo, Deus me deu, Deus tomou por causa da minha rebeldia. E glorifico a Deus, porque Deus já me mostrou ele lá na glória. Eu tive um aborto também há uns 12, 13 anos. 14 anos atrás, quando a minha mãe morreu. Eu tive um aborto espontâneo também. E eu já vi na glória os meus 2 filhos, um menino e uma menina, todo pequenininho, todo de branco, com uma coroinha de folha na cabeça, as vestes longas, brincando, lá no paraíso. O Senhor já me mostrou onde estão meus filhos, e eu glorifico a Deus por isso. Então, a igreja, tudo isso eu já passei, e muitas mais outras coisas. Eu tenho uma filha de 25 para 26 anos, igreja, que quando ela tinha 17 para 18 anos, foi quase na mesma época que ela quase morreu por esse homem que ficou a noite inteira com arma na cabeça dela. Mas não matou minha filha, porque Deus não deixou. Ela foi diagnosticada, fez tratamento no CAPS, aqui de Campinas. Atrás, quem conhece a John Boy do Lope, quem conhece Campinas, conhece a Avenida John Boy do Lope. Na altura do Londres tem um mercado chamado Covabra. O CAPS fica atrás do Covabra do Londres. A minha filha fez tratamento lá nesse CAPS. Você sabe o que é CAPS? Casa de pessoas que têm problema mental. A minha filha foi diagnosticada com aquela doença, esquizofrenia. A minha filha tem os braços tudo cortado. Eu peguei a minha filha pendurada numa antena de televisão da Sky, com fio, já com a língua para fora. Foi o pior dia da minha vida. Meia-noite, minha filha estava se enforcando. Meu esposo arrombou a porta do quarto. Quando a minha outra gritou, pai, a Lana tá se enforcando. Ele saiu correndo de cueca, quebrou a porta e saiu e braçou ela assim pelas pernas, segurando. E ela lá já se estribuchando. Foi o pior dia da minha vida. Eu catei a minha filha desmaiada e levei pro pronto-socorro. Aqui tudo roxo. Mas Deus é tão maravilhoso que não deixou atingir nada. Os órgãos estavam intactos, não faltou oxigênio no cérebro. Só que aí a minha filha foi diagnosticada com esquizofrenia. Eu ia lá para aquele CAPS, passava o dia com ela lá vendo aquelas povos, aquela situação. E eu falava, Senhor, eu te sirvo, eu não aceito. Eu não aceito. A minha filha é tão jovem, tão linda nessa situação. Igreja, do jeito que o mal veio sobre a minha filha, Deus tirou. Porque eu orei, eu chorei, eu desci no manto da oração. E Deus libertou a minha filha. Hoje a minha filha serve a Deus. Falaram também, igreja, que eu oprimo as minhas filhas. Não. As minhas filhas têm prazer de sentar e ouvir eu falar do Senhor. Já estão começando elas mesmas a ter as suas próprias experiências. As minhas filhas não é 100% liberto. As minhas filhas, elas tiram a sobrancelha, elas se depilam. Elas são jovens, uma tem 20 anos, a outra tem 25. Mas isso aí é Deus que vai mostrar para elas, não sou eu. Eu só falo, quanto mais você se santificar, mais você vê Deus, mais você vê a glória dele, mais você vê as maravilhas do Senhor. Eu ensino as minhas filhas no amor de Cristo. Eu sou amiga das minhas filhas. Amiga, de sentar, eu falar a minha intimidade do meu coração e ela falar delas. Só que eu dou liberdade para minhas filhas fazer isso. A minha filha mais velha era viciada em droga. Não tenho vergonha de falar, igreja. Chorei muito. Chorei muito, muito, muito. Ela não conseguia, ela ficava 3 dias sumida de casa usando droga. E eu orando, chorando, implorando, descendo, e o Senhor falando o que ia fazer. Senhor, não aceita, minha filha. Não aceito, se rebelava contra mim.
Eu não é, só que eu nunca se levantei contra a minha filha, nunca mirei, nunca falei que eu odiava ela, que ela estava no caminho errado, que eu não aceitava. Tanto, igreja, que um dia ela chegou, ela foi passar o final de ano lá em Balneário Camboriú com os amigos. E ela não voltava embora e eu mandava mensagem, ai mãe, eu vou, tal dia eu vou, tal dia eu vou, e não vinha. Um dia eu estava orando por ela, que eu sabia que ela estava nas drogas, e o Senhor me mostrou a cova da minha filha aberta. Só que ele falava assim, vou eu fechar, porque eu tenho obra nesta vida. Quando eu vi aquela igreja, que eu terminei de orar, liguei para ela. Aí ela falou assim, eu falei, tá acontecendo algo aí? Eu sei que ela estava sendo ameaçada de morte porque comprou droga lá, não tinha como pagar. Prenderam até a mala dela. Eu me agilizei aqui, igreja, não tinha dinheiro. Comprei passagem no cartão para ela vir embora. E ela veio embora. E Deus fechou a sepultura da minha filha. Igreja, como eu não vou servir a esse Deus? Como eu não vou fazer a obra do Senhor de todo o meu coração? Se nas pequenas coisas eu tenho visto o poder, o agir de Deus na minha vida. Eu não venho aqui para me aparecer, eu não venho aqui para dizer que eu sou, que eu posso. Não, não sou, não posso. Sou pequena, sou simples, sou humilde. Igreja, eu já tive, às vezes eu falo que eu moro num sítio, eu penso que o sítio é meu, não. Eu vim morar aqui porque quando meu esposo foi em 2015 embora com outra mulher, eu tinha uma casa, eu tinha um ótimo emprego. Um emprego que foi promessa de Deus. O Senhor falou assim, que abriu uma porta para mim que eu ia ganhar 2, 3 vezes mais do que eu ganhava. Quando me veio essa profecia, eu não acreditei, porque eu falei, imagina, como é que eu vou ganhar 3 vezes mais? Olha, né, eu não conseguia ver isso na minha vida. Não passou 2 anos, se cumpriu, igreja. Deus me honrou tremendamente. E quando o meu esposo foi embora com outra mulher, eu falei, não, eu pedi desconto no emprego, eu virei minha cabeça. Me rebelei. Aí eu não quis mais morar lá. Aí meu esposo pôs na minha cabeça que nós voltamos, mas que eu vendesse a casa. Eu tinha uma casa. E eu vendi essa casa, o dinheiro acabou em nada. Vim morar aqui eu pago aluguel, porque eu vim pro outro lado da cidade, porque a mulher ficava na minha porta infernizando, chegou até um dia ir lá brigar com a minha filha, porque a mulher queria que ele voltasse com ela. Ela chegou um dia, queria entrar na minha casa, fazendo desaforo. Então, igreja, eu moro aqui, mas eu pago aluguel. Eu não trabalho hoje porque eu decidi não trabalhar fora mais. E eu tenho muito problema de saúde. Eu ia trabalhar, eu tinha um nervo ciático que atacava dia e noite, eu ia trabalhar de arrasto. Deus hoje ele me sustenta e ele falou que ele me quer na obra dele. E deixa que dos meus ele cuida. Aí eu vim morar do outro lado de Campinas, moro num sítio, me escondi o máximo possível. Só que Deus, a igreja, foi me apertando, me apertando. A primeira coisa que Deus fez para me mostrar que eu estava no caminho errado foi tirar meu filho. Foi Deus me dar ele para saber que ele tinha honrado aquilo que ele falou. Mas tirou por causa da minha rebeldia. Porque eu estava servindo o mundo, não a ele. Só que foi um aprendizado muito grande, igreja. Parece que o Senhor abriu a minha mente, assim, fez eu entender tudo o que eu não entendia. Que eu não sabia. Eu falava, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim, Senhor? Hoje eu sei o que o Senhor quer de mim. Hoje eu sei que, igreja, no passado, quando eu aceitei Jesus, coisa que eu vejo nesse YouTube eu não aceito. A pessoa está endemoniada e ficar entrevistando demônio. Não faça isso. Porque quando eu aceitei Jesus, eu caí endemoniada. Era 4 obreiros e não aguentava me segurar. Quando passava aquele efeito, no dia seguinte, meu corpo estava tudo doído, de tanto que elas me seguravam. E eu naquela luta, eu tinha um demônio chamado Capa Preta. E sua legião. Não era só ele, era ele e uma legião. Que me oprimia, que andava trepado nas minhas costas, me oprimindo. Eu tinha uma depressão que eu só pensava em tirar a minha vida. Foi quando eu aceitei Jesus. E o Senhor me libertou. O Senhor me libertou. Tive síndrome do pânico, igreja é horrível, você tem medo, a depressão quer que você quer morrer. A síndrome do pânico, você tem medo da morte. É o contrário, mas é desesperador. Nenhum é bom. E Deus me libertou. Deus me deu cura. Me transformou, me resgatou. Hoje eu faço as coisas para o Senhor porque eu amo a obra do Senhor. Eu gosto de fazer a obra do Senhor, eu tenho prazer em falar do Senhor.
O Senhor para mim é a minha vida, é meu tudo. Então, igreja, às vezes a gente ouve certas coisas, mas a pessoa não conhece a nossa vida. Não conhece a nossa caminhada, como é, como foi. Quando eu tinha, na minha adolescência, eu tinha 17 para 18 anos, eu tentei tirar a minha vida. Oprimida. Fui parar no hospital. Fiquei internada, quase morri. Tomei tudo quanto era os remédios dentro de casa, eu tomei tudo. O que eu achei de remédio, eu tomei tudo. Tive uma overdose de medicamentosa. Porque eu não queria mais viver. Porque Deus tinha um plano na minha vida. Deus tinha algo para mim. E minha vida foi inteira um reboliço. Mas hoje eu estou aqui e glorifico a Deus. Tenho problemas? Tenho. Meu esposo também, igreja, já foi viciado na cocaína. Cheirou por muito tempo. Pegava o salário, gastava tudo com droga. Mas eu fui para o joelho. E o Senhor falou, vou eu libertar. Um belo dia ele chegou e falou para mim, a partir de hoje eu não uso mais droga. E até hoje, igreja, até hoje ele nunca mais, já tem uns 13 anos que ele não usa mais droga. Graças a Deus. Hoje ele aconselha, ele fala, eu aconselho as pessoas que usam a parar, porque isso não leva ninguém a nada. E foi Deus que libertou. Por quê? Porque nós temos que crer. A fé é o fundamento daquilo que eu não estou vendo, mas estou crendo. A palavra é muito clara. Aí as pessoas falam, mas você fala que é pecado. É pecado porque é pecado. Usar maquiagem é pecado, usar brinco é pecado, isso é vaidade. Usar roupa apertada que causa lascívia nos homens é pecado. O segundo casamento é pecado. O que une Deus não separa o homem. Se não der certo, separe e fique só. Porque enquanto o outro estiver vivo, você casar com outra mulher, você está adulterando. É pecado, sim. Deus não está no segundo, Deus não está no terceiro casamento. Isso não existe. Não existe. Mas Moisés dava carta de divórcio. Por quê? Porque o homem, na época, tinha um coração muito duro. A Bíblia mesmo fala que o coração do homem era duro. Por causa da rebeldia que ele dava a carta de divórcio. Mas isso não é da vontade de Deus, não. Quando você casa, não fala, é um só corpo, uma só carne. O que une Deus não separa o homem. Então, o que une Deus, a lei do homem, o divórcio não separa. É pecado. O beberrão também não verá Deus. O viciado não verá Deus. O idólatra não verá Deus. Idolatria não é só adorar uma imagem de escultura, não, meu irmão. É um time de futebol, é um cantor, é um cantor, até um pastor. Se você fica apegado num pastor, isso é idolatria. Não agrada a Deus também, não. Adorar só o Senhor teu Deus. Outros têm apego à placa do ministério. Isso também não agrada a Deus. Eu não tenho apego à placa de ministério. Eu não tenho apego a pastor, a líder, não. Respeito eles como homem de Deus, servo de Deus. E eles são mais do que eu. Porque eles são os líderes. Mas eu devo respeito a eles. Mas não ficar idolatrando, homem. Isso não agrada ao Senhor. Eu conheço muito bem o que é pecado. Sei o que é pecado. E falo com toda a convicção. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei quem me oprimia, como me oprimia e por que me oprimia. Eu tenho muitas experiências espirituais, igreja. O Senhor, Ele fala comigo, sim. O Senhor, Ele me mostra as coisas, sim. Porque eu abri meu coração para o Senhor. E Ele mostra assim, Ele fala assim. Mas desde que você anda em santidade, abra seu coração. Porque também Ele não vai habitar em qualquer corpo, qualquer templo, não. Hoje, igreja, hoje, a vida que eu tenho com Deus hoje, eu tirei tudo que tinha sobre mim. Toda vaidade, toda vaidade. Toda. Não pensa que eu não tinha vaidade. Eu tinha. Pintava meus cabelos, adorava uma roupa colada, curta. Adorava uma unha postiça, porque hoje já tem aquelas de gel, mas antigamente era aquelas postiças que a gente comprava já pintada. Vivia comprando, guardando e pondo. Cada hora apanhava uma diferente. Mas isso não agrada a Deus. Salto alto demais não agrada a Deus também não. Tudo tem que ser com ponderância. Então, eu conheço muitas coisas, igreja. Deus me ensinou muitas coisas. Deus abriu a minha mente. Deus abriu a minha visão. Eu não venho falar aqui para me aparecer, não. Para me trupicar, diz que eu estou falando da emoção. Não, eu falo na razão.
Não tem emoção comigo, não. Não tem esse negócio de eu não fico emocionada para falar as coisas do Senhor, não. Nunca, igreja, nunca vim aqui falar uma coisa de Deus vindo de mim mesmo, não. Não preciso disso. Eu conheço as escrituras. Recebo de graça a palavra e dou de graça. Ah, você é muito fácil vir na frente de uma câmera e falar, vai pregar na rua, se precisar eu vou. Vai orar por um enfermo? Vou. Eu oro por enfermo. Eu faço visita. Não pensa, então é que nem falam que não sabe. Eu faço visita. Eu tenho dom de cura. Eu vejo Deus fazer a cirurgia. Sábado eu fui fazer uma visita, sábado à noite. Fiz o culto aqui na minha casa, acabou 8 horas. A irmã desceu aqui, pegou eu, fomos fazer uma visita para uma irmã que tá doente. Chegou lá, ninguém me falou nada não, o que me falou foi Deus. Eu olhei dentro da irmã e vi o coração da irmã inchado. Eu falei, você tem problema no coração? Ela falou sim. Eu falei, eu sei, Deus me mostrou, seu coração tá inchado. Ela tá, eu fiz o exame, tá inchado. Deus me mostrou. E eu orei, repreendi, falei, isso aí, irmã, não tá vindo de Deus, não. Deus vai te curar para você. Ela falou, você acabei de aceitar Jesus, irmã. Ele me deu mais uma chance. Eu falei, então pegue ela, segure ela, porque ele vai te dar vitória. E eu creio, irmã, que ela vai contar. Eu creio, irmão, que ela vai contar a benção. Já teve pessoa que veio na minha casa pedir oração com o pé inchado, pisou numa macumba. Falei, isso aí não é... Ah, tomei um monte de injeção e não sara. Falei, amanhã você vai ver. No outro dia foi na igreja testemunhar. Falou, a irmã orou por mim, meu pé, olha a diferença que tava. Meu pé dela tava vermelho, inchado, roxo. Filha de uma irmã que congregava com a gente. Quem faz é Deus, irmã. Mas só que nós temos que abrir nosso coração pro Senhor. Ter temperança, ser manso, pacífico, benigno, longânimo. Se eu fosse falar, irmão, eu ficaria aqui o dia inteiro. Ah, eu não sou profeta, não. Só que eu vi, Deus me mostrou que o meu irmão ia morrer, ele morreu. Deus mostrou que o meu irmão, outro meu irmão ia morrer, ele morreu. Deus mandou falar uma certa vez pro meu esposo, Deus me deu uma visão que eu vi um relógio na parede e marcava o tempo, não era a hora. E o Senhor falava comigo, fala pro seu esposo e pregar pro seu irmão. Pro irmão dele, porque o irmão dele, o tempo dele da terra tá se findando, o tempo do homem não é o tempo de Deus. Falei pro meu esposo, ele não recebeu, falou que não ia não. Isso foi no mês de dezembro. Passou 10 meses, igreja. Quando foi no mês de outubro do outro ano, o irmão dele estava na construção, caiu, quebrou a perna, deu fratura exposta. Subiu infecção do osso para o sangue, foi para o pulmão, deu embolia pulmonar. E ele morreu. E era o irmão que o meu esposo mais gostava. Mais novo do que ele ainda. Não se cumpriu? Se cumpriu. Porque Deus vela pela tua palavra. Eu não venho aqui falar de mim, não. Eu venho falar o que o Senhor me ordena. Porque Ele ama você que está aí do outro lado. Ele ama a sua alma. Ele quer você lá na glória. Ele está avisando o povo, ele está alertando. Porque acham, igreja, que tem todo o tempo do mundo ainda para se arrepender. Um dia Jesus virá para toda a igreja, para toda a humanidade. Mas todo dia o Senhor está vindo para 1, para 2, para 3, para 10, para 1000, para 2000, para 500 mil. Todo dia tem um monte descendo na sepultura. E aí? Para onde estão indo? Qual o caminho trilharam para naquele dia ir para o céu? Meu tempo está acabando, igreja. Eu tive sexta-feira, enquanto eu orava à noite, o Senhor falou algo tremendo comigo, mas não tem nada a ver aqui com o canal, não. É na minha vida pessoal, espiritualmente falando. E ele pediu para que eu trouxesse a minha filha para me ajudar a fazer as coisas, né, em relação ao canal, vocês. Principalmente os e-mails. Deus me mostrava os meus e-mails, tudo sem responder, e tá sem responder. E ele falou que ela vai me ajudar. Só que assim, igreja, a minha filha tem um celular que já tem 5 anos. Não tá nem funcionando direito. O meu é simples, é daqueles mais simples. Né? Samsung, mas daqueles mais simples. E o nosso computador estragou. Ela disse que... a placa-mãe, eu não sei. Só sei que não tá funcionando mais. Porque também já tinha uns 10 anos o computador. E ela poderia me ajudar por lá. Mas não vai ter como, no momento. Né? Porque não tem como comprar outro computador no momento. Então, igreja, tenha paciência. E o Senhor falou que Ele vai me ajudar, Ele vai me abençoar para que eu possa falar com vocês, né? Eu quero ajudar espiritualmente, eu quero trazer orientação para a igreja, assim, individualmente,
né? Mas vocês têm que ter paciência, porque eu tenho que ter as ferramentas certas para ajudar o povo, né? E eu não tô tendo. Mas Deus vai nos dar a vitória, amém, igreja? Eu creio. Eu creio que o meu Deus vai me dar a vitória. E vai dar a vitória para vocês também. Amém? Só orar e confiar. Igreja, eu não vou ter tempo de estar lendo a palavra, mas eu vou deixar para meditação. Quando eu postei aquele vídeo, antes de eu postar, eu oro, igreja. Eu apresento a Deus e peço para Ele alcançar quem tiver que ser alcançado. E aquele dia, quando eu postar aquele vídeo, o Senhor me deu essa passagem aqui, ó. Se vocês quiserem marcarem aí, a parábola do semeador. Está em Mateus 13. Aí você pode ler o versículo do 14 ao 17. Ou ler o capítulo inteiro. Amém? Lê a parte do semeador. O que quer dizer? Quem recebe, quem não recebe a palavra de Deus. Agora também, hoje Deus me deu Mateus 5. Amém? Mateus 7 e Mateus 13, do 14 ao 17. Amém? Mateus 5, Mateus 7, Mateus 13 e versículo do 14 ao 17. E Mateus, louvados, que é esse aqui, ó, né? Eu vou ler aqui. Mateus 5, Mateus 7 e Mateus 13, 14 ao 17, que nos diz assim: E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vireis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não veja com os seus olhos, e ouça com os seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, que porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouve e não ouviram. Muitos, igreja, não compreendem, porque não vê o que a gente vê e não ouve o que a gente ouve do Senhor. Então acha que é mentira. Então acha que estou falando aqui para me aparecer. Mas receba a palavra do Senhor, receba a revelação, receba a visão. Porque tudo isso que nós temos com o Senhor, a igreja, foi pago um alto preço. Primeiramente, Jesus pagou na cruz, derramando o teu sangue. As minhas filhas falam: mãe, nós achamos lindos os dons que Deus te deu. Mas não quero passar o que a senhora já passou, pagar o que a senhora pagou para ter, não. Porque é espinhoso, igreja. É estreito. Ter autoridade. E quando eu falei do mar, o mar é o povo. Quando eu falei da espada, sabe o que significa dentro da Bíblia a espada, igreja? A palavra. A palavra de Deus, ela é espada. Quando o Senhor disse que me dava a espada, Ele quis me dizer que me dá autoridade dentro da palavra para falar com a igreja. Falaram que eu não leio a Bíblia. Falaram que eu não conheço a Bíblia. Olha aqui, igreja. Eu tenho essa Bíblia. Eu tenho essa Bíblia. E tenho essa, que é onde Deus me revela o profundo, o oculto e o escondido. Essa Bíblia ela é bem velhinha, tá toda rasgada, ó, toda... Mas é aonde Deus fala comigo e eu falo com Ele. É essa aqui, ó. Aonde eu tenho a minha intimidade com o Senhor. Aonde eu abro, leio e Ele já me traz a revelação e a interpretação da tua palavra. Então não fala de coisas que você não viu e não conhece. Você não sabe se eu me humilho para o Senhor ou se eu não me humilho. Você não sabe se eu desço ou se eu não desço na presença do Senhor. Não fala. Não podemos julgar para não ser julgado. Não podemos ser juízo de ninguém, não. Só tem um que é juiz, Deus. Mas eu não vou vir aqui contender com ninguém, não. Eu vou orar por você. Sabe por quê? Porque eu te amo em Cristo Jesus. O amor que eu tenho pela sua alma impede que eu fale qualquer coisa de você, meu amado, minha amada. Erreis por não conhecer a verdade. Erreis porque não conhece a verdade. Porque a verdade, ela liberta.
A verdade, ela cura, a verdade, ela sara, a verdade, ela salva. O dia que você tiver verdadeiramente um encontro com o Senhor, como um dia eu tive, você vai ver a diferença. O meu Deus, o nosso Deus, ele é amor. Ele é mansidão, ele é temperança. Ele é longânimo, tardio em irar-se. Assim ensinou ele a mim. Sabemos que levar a palavra do Senhor é pisar em espinhos, porque nem todos vão receber. Nem todos. Nem todos vão receber a boa semente. Dependendo da terra, ela vai cair, vai morrer, não vai nem nascer. Depende da terra, ela vai nascer por um tempo, mas depois vai se perecer. Depende da terra, ela vai nascer e crescer, mas também não vai permanecer. Mas bem-aventurado sou eu e vós, que ouve e recebe, e guarda, e vive e pratica. Bem-aventurado somos nós que recebemos a boa palavra. Amém? Amém, igreja do Senhor? Olha, já foi para 36 minutos e não caiu. Oh, glória a Deus. Mas eu vou me despedir nesta manhã, igreja. Sintam-se abraçados no amor de Jesus. Não me importo com as pedradas, meus amados. Porque aqui, ó, esse lombo já está cingido. Esse lombo já está cingido. Já me revesti com toda a armadura do Senhor. Sei quem fala comigo. Sei quem me revela o profundo oculto escondido. Sei com quem eu caminho. E não vou debater, não vou discutir, porque não cabe a mim fazer isso. Jesus, quando ele falou que conhecia o pai Abraão, xingaram ele, chamaram ele de mentiroso. Mas como ele ia explicar? Aquele povo não ia entender. Quando pegaram pedra para atacar em Jesus, ele se retirou da multidão. Por quê? Por que ele ia explicar para eles? Eles não iam entender. Mas ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia porque ele conhecia o pai Abraão. Só que tem coisas que não adianta você querer explicar, não vão entender. Nunca vão entender. Só vai entender aquele que é nascido da água e do Espírito. Aquele que vive em Espírito e em verdade. Aquele que vive em Espírito e em verdade é o que vai conhecer. Tenha todos um ótimo dia. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. Jesus os ama, a irmã Nilza ama vocês também. Corpo de Cristo. Que vocês tenham uma semana abençoada. E tenha paciência, igreja. Porque vamos orar para Deus preparar algo para mim fazer a obra do Senhor melhor. E Ele vai preparar, eu creio. Eu creio na providência divina do Senhor. Porque o que Ele falou comigo ali na sexta-feira à noite, igreja, vou falar para vocês, foi tremendo. Foi tremendo demais. Mas as bênçãos do Senhor só pode ser contada depois de alcançada. Quando acontecer, pode ter certeza que eu venho aqui falar para vocês. Porque Deus, Ele é tremendo. Amém? Sinta-se abraçada no amor de Jesus. Sinta-se abraçada pela irmã Nilza. Sinta-se abraçada por Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Que o Senhor venha recompensá-los, abençoá-los tremendamente. Derrame cura, libertação, derrame providência. Sara sua casa, sara seu ministério. E peça para Ele abrir os seus olhos espirituais e aguçar os seus ouvidos para ver e ouvir as maravilhas do Senhor. Amém? Tenham todos um ótimo dia.